cuando Pedro y Benita, o Benita y Pedro, organizaron esto, creo que bueno, fue muy interesante la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y sobre qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? Y aunque ahora estoy terminando otro libro, pero este es un tema que me gustaría traerlo y presentarlo aquí en Europa. Es un tema que estamos debatiendo en América Latina, fundamentalmente en la región andina. Y bueno, traerlo aquí es una provocación. Por una vez quiero hacer valer el peso importante de la historiografía latinoamericana sobre determinados temas. Aquí en Europa, en Portugal, en España, en otros sitios y obviamente en los Estados Unidos, vivimos una época muy, ¿cómo se dice?, muy chocante en cuanto a la producción historiográfica, muy dominada por la necesidad de tener que estar publicando en revistas de impacto. Y eso genera ¿cómo se dice? Obviamente que esas revistas están referenciadas en grupos de colegas cada vez más estrechos, cada vez más ensimismados en sus propios temas. Y creo que, olvidando esto, voy a hablar en portugués, esquecendo una enorme cantidad de problemáticas que en América Latina, sobre todo en las universidades, en los departamentos de historia, a gente más joven, y que significará que a presencia de Juan, ¿no? Mi queridísimo Juan Romani, están, como diríamos, están en luta. Eu digo que afortunadamente. A gente normalmente acha que a historiografía latinoamericana vem a veces a remolque, outro plano quase de inferioridade, com um complexo de inferioridade com respecto a historiografias europeias e norte-americanas, e eu acho que não. Que é completamente ao revés. Creo que chegará um momento no qual as historiografias europeias, eurocêntricas, etnocêntricas, tendrán que começar a achar que coisas estão fazendo nas universidades, normalmente as universidades públicas, as universidades das províncias, onde a gente, os jovens, que tem um olhar diferente, não é um olhar de classe intelectual, é um olhar de classe presencial, de presente, com suas problemáticas próprias, que necessitam começar a encontrar respostas, não do campo intelectual, sino fundamentalmente do campo vivencial, com algo que diferencia tremendamente da historiografia eurocentrista, como com uma carga ideológica importante. Mientras que a pós-modernidade varreu completamente dos planos, fundamentalmente da história. Qualquer coisa, qualquer carregamento ideológico, qual evidentemente é falso, claro que tem carga ideológica, por outra parte, em muitas faculdades de história da América Latina, afortunadamente, as coisas são diferentes, sobretudo os jovens estão fazendo coisas distintas. Isso significado levar a um replanteo de questões que aparentemente já estavam esquecidas e que agora cobram uma importância, uma nova importância. Usamos o término a revisitar. A revisitar é um término interessante. É um término colonial, que, como sabem, significava que uma vez que se havia produzido uma visita, a visita era um instrumento administrativo, também judicial, de corte econômico, sobre que um funcionário do Estado colonial visitava um território para saber qual era a sua... Normalmente a quantidade fiscal que era capaz desse território entregar a coroa. Um mecanismo fortemente compulsivo, na medida que se tentava saber exatamente hasta onde era possível exprimir o território. Não conforme com essa situação, produzia-se ao cabo de certo tempo uma revisita, que era um olhar à visita anteriormente feita para ver que coisas haviam ficado normalmente por fora da visita. Por isso usamos é um término dos anos 90, que cada vez ha ido cobrando mais corpo na região andina, a revisitar um tema. Olha que é diferente de qualquer coisa que tenha que ver com o revisionismo, não é outra coisa. Revisitar é encontrar, achar um problema já seguramente debatido para encontrar que coisas podem ser removidas, resgatadas, recolocadas, reubicadas, etc. Por isso, uma revisita à conquista. Por que a conquista?
Agora estamos em determinadas unidades pesquisadoras da América Latina, fundamentalmente do Peru, também da Bolívia, de México, da Colômbia, importante, revisitando o tema da conquista, com um afã, diríamos, precisamente de recolocar elementos que estavam seguramente colocados por a historiografia de corte mais europeia, nos âmbitos, digamos, da heroicidade, de um olhar imperial, no caso de Espanha e Portugal, inclusive de outros países europeus. E ao mesmo tempo, por parte em outras historiografias mais de corte nacionalista, que era praticamente um olhar oposto. Pintar praticamente a Cuauhtémoc como um dos fundadores do Estado mexicano, os incas como já peruanos, que chegou, por exemplo, a uns capítulos da história do Equador que estão ensinados nos manuais da história dos institutos de secundária como a primeira invasão do Peru aos invasões incas a Equador. Portanto, já isso señala hasta que temos tudo isto ficou nos anos 90 e ao início do século XXI, de forma. Bom, revisitar a conquista significa colocar as peças de uma maneira que possam ser interpretadas de uma maneira mais acadêmica, mais científica e ao mesmo tempo com maior claridade para entender que é o tempo colonial, que é um território ideológico bastante interessante, que tem que ser recomposto, reolhado, revisitado em seu conjunto, com todos os elementos que formam parte dela. Bom, eu lembro dos trabalhos que fazem... e outra coisa interessante que estamos encontrando agora é porque na historiografia sobre o tema, normalmente, estamos encontrando que há muitos trabalhos construídos nos anos 50, 60, 70, que ficam completamente esquecidos nas novas propostas. E com a surpresa de que, às vezes, há determinados autores que vão a descobrir o evidente. Descobrir o evidente. Algo assim como descobrir o agua mole. ¿Se dice agua mole? Sí. Bom, descobrir o agua mole. Pronto, um artigo publicado na Universidade de Wichita Falls vai descobrir o agua mole, uma coisa tão evidente, e de pronto aparece aí como uma grandíssima novidade. Por quê? Se não há citas, não há leitura, a gente está tão, como se diz, tão afanosa por citar o último publicado em qualquer lugar do mundo, que esqueceu que há faz 30, 40 anos esse tema foi debatido, esse tema foi já escrito, foi comentado, esse tema já foi de alguma maneira. E essas obras não estão. Por exemplo, eu quero citar uma obra sumamente interessante dos anos 50, sobre a conquista, de um autor mexicano chamado José Durán. José Durán escreveu para os anos 50, 60, um livro muito interessante, que se chama A Transformação Social do Conquistador, onde há muitas destas claves que agora estão volvendo-se a poner sobre a mesa. E, por exemplo, no Peru foram interessantíssimos nos anos 60 e 70 os trabalhos de Loja, ou, por exemplo, nos anos 80 já, e quase 90, os trabalhos de Rafael Barón, ou de Margarita Soares, e de muitos outros autores que escreveram sobre o período com um olhar completamente diferente. Encontrar uma cita agora de, não sei, de Durán ou de algum destes é praticamente impossível. Por quê, não? E vem a descobrir praticamente o mesmo que já está dito, que já está escrito há 40 anos. Bom, terminada esta fase da crítica, vou a começar com... nos anos 80 e os anos 90 tive a ocasião de publicar uns trabalhos que, nesse momento, foram importantes, já dedicou-me a outras coisas, e agora, com esta nova revisita a parceiros que me dizem, João, por que não continuamos com este tema, com a linha que começaste, com a linha que iniciaste? Estes trabalhos se publicaram nesse momento, mas agora estamos revisitando, não somente os trabalhos de outros, sino nossos próprios trabalhos que fizemos nos nossos anos. E uma coisa como essa vem a parar aqui.
no Lisboa, esta manhã, por convite de Pedro e de Rita, que é revisitar, estudar a conquista dos Santos. Indígenas conquistados, conquistadores derrotados. Como sai este trabalho? Este é um trabalho de que agora se chamaria prosopografia histórica, nesse momento não chamamos assim, era assim. Foi o grande momento do começo da história serial, da história serial social. Quero lembrar para você que sou físico de formação e, portanto, para mim, a construção da história serial nesses anos 70 e 80 era fundamental, porque marcava como trabalhar os temas. É verdade, assim, a construção da história tinha que partir de um trabalho massivo sobre as fontes, e as fontes bem trabalhadas, bem ordenadas, eram capazes de entregar-nos uma muitíssima quantidade de informação que, a simple vista, como documentos aislados, eram tão significativos. Portanto, a pergunta que é uma pergunta que certamente ainda não foi respondida. Curiosamente, passou tudo a turbamulta de 92, passou toda a turbamulta em Portugal dos 500 anos, tudo isso, e os trabalhos e as perguntas quedaram sem fazer, que é, qual é o corpo social? Qual é o corpo social no Reino de Castela e no Reino de Portugal? O corpo social, os corpos sociais, que fizeram a expansão. E como foi o nível de entendimento dessa gente, em qualquer de suas características e suas formas sociais, organizativas ou mentais, com os corpos sociais americanos, fundamentalmente, obviamente, indígenas. E esses corpos sociais têm que ser também colocados, estudados, analisados em sua complexa contextualidade. Bom, para partir do análise dos corpos sociais dos agentes da conquista, é o que eu chamei os senhores da guerra, tem que partir de um análise profundo da documentação, a partir de alguns que estão aqui, os listados das companhias, acabar com o mito da participação real da conquista americana, como conquista particular, como conquista de empresas. Os participantes não são soldados, são gente que participa por decisão própria e espontânea, por razões que têm que ser analisadas estas companhias, que se chamam companhias, já o título já é significativo, a partir da documentação do enganche. Se cada um vai chegar e dizer, eu sou tal, eu venho com uma espada, eu venho com um arcabuz, eu venho com uma lança, tenho um coselete, porque tudo isso vai a conformar como se diz, o aporte personal que tem que ser logo acorde com o reparto dos benefícios. Como uma companhia. Se um vem com um perro, se um vem com um cavalo, se um vem com um burro, tem mais direito no reparto do motim final da campanha específica. E aqui a participação do rei aparece somente com um documento em que diz que ao capital fulano se entrega a possibilidade de fazer uma entrada em um território marcado tal e qual. E em função das características desse território, em função da fama desse capitão, em função das possibilidades de êxito que tem essa expedição, a gente apunta-se mais ou apunta-se menos. E essas são essas listas de companhias, listas de enganches que oferecem uma bonitíssima informação sobre quem é a gente. Quando hablo de a gente, não hablo do senhor, não hablo do marquês, que por certo não há, não hablo do grande capitão, hablo da última pessoa que participa nesta empresa. E afortunadamente as listas de enganches nessas companhias são muito interessantes. Outros são os repartos, obviamente. Cada empresa tem um reparto do botim. E no reparto do botim aparece outra vez quem são os nomes, quem é a gente, que aportou e que, portanto, que recebeu. Outra informação interessantíssima, essa informação a conformação dos primeiros cabildos, dos êxitos ou não êxitos de uma empresa, era obviamente a fundação de uma cidade nesse território, e portanto quem é o cabildo, e toda uma discussão de toda a gente que participou lá, quem vão ser os membros dos cabildos.
Outros são os alardes e derrames. É decir, a conquista não é um processo, não é uma coisa que uno chega, se situa, e como dizia fantasticamente Lelutier, ficam todos conquistados. Não, é um processo muito longo e que, portanto, nesse processo é necessário a continuação das empresas. E os alardes são as chamadas que hacen os grupos de conquistadores. Quando falo de conquistadores, obviamente não estou falando somente dos capitais, falo de todo mundo, em seus distintos níveis de organização e de hierarquização. Primeiro militar, imediatamente social e econômica, e imediatamente também política. Estes alarmes para continuar uma conquista ou para defender de um ataque dos indígenas, etc. Os alarmes e as derramas. E as derramas significa que ao conjunto de vecinos se solicitam dinheiro ou uns bens para fazer uma determinada operação. Aqui a gente aparece com seu nome, quem é. Portanto, uno pode comparar perfeitamente nesse listado de companhia com quem entrou e com quem saiu, com quem foi repartido, que nível tem agora, se conseguiu, etc. Listados de encomiendas exatamente igual, encomiendas sobre como prêmio nos repartos também, que é interessante, as encomiendas na primeira fase, vocês sabem, não são otorgadas, são concedidas por alguém, mas em realidade são otorgadas diretamente como em os eventos dos repartos, logo o rei concede normalmente sim, e logo vai quitar também. Os pleitos, entre eles, os testamentos fundamentais, os listados de rei alardes reais, quando é o rei que solicita fazer o alarde, e obviamente as crônicas. Muitos desta própria gente escreveram, e portanto, a partir de como essa gente se olharam a si mesmo e olharam a seus companheiros, é muito interessante para terminar de confeccionar isto. Bom, gastei um tempo imenso para dar as explicações e agora vou passar muito rapidamente para os dados. Estes são a coleção de dados concretos e completos que temos sobre indivíduos. É a primeira vez que, por primeira vez, vamos a saber quem é esta gente. Lamentavelmente, algo surpreendente é que a gente de Cortés, da primeira entrada de Cortés, que, como vocês sabem, são vários centos, somos capazes somente de conseguir dados aceitáveis em um volume aceitável de só 63, o qual aqui faltariam aproximadamente mais de 500, dos quais não há dado nenhum. O qual dá uma ideia de quanto se inventaram sobre tudo isso. Se fazendo um extraordinário esforço de pesquisa, resulta que sobre a famosa hoste de Cortés, somente há dados para 63, já podem dar-se uma ideia de quanto se inventa quando falamos dos grupos de conquistadores. Para Apizarro, muitos mais, 164, para Heredia, na zona da Colômbia, 140, da Durán, que é para outra zona da Colômbia, 165, para Valdivia, 150. Total, estaremos trabalhando com dados concretos e completos para 682 indivíduos. Empezamos por os tópicos. E esta gente de onde é? Bom, aqui estamos vendo que são extremeños 17, andaluces 21, Castilla 28, Castilla Nueva 14, blá, blá, blá. Vemos que, por exemplo, observem como o reino de Aragão praticamente está ausente e que a maior parte da população é de Castela. É um mito o tema da Extremadura, é quase um mito também o tema andaluz. Entre as duas Castelas chegam a somar a metade. É uma boa pergunta, e por quê? Por que a Castela? Por que não Andaluzia tanto? Ou por que não a Extremadura? Esse mito da Extremadura, os conquistadores extremeños. E por outra parte, interessante a presença assim da população do País Vasco, quase nada da Galícia, um pouco mais de Navarra, e o reino de Aragão praticamente nada. Marco urbano, marco rural. Isso é sumamente interessante. Gente do campo ou das cidades. Entendemos aqui como estamos 40-60. É muito interessante. Gente diretamente do campo, menos da cidade. Mas com porcentagem, mais ou menos em Andaluzia, mais ou menos nivelados. Em Extremadura, aunque são relativamente poucos, mas observem que aqui a ruralidade da gente de Extremadura é massiva.
como en las castelas más o menos están nivelados. Los orígenes sociales son muy interesantes para encontrar esto. Vean que total los 600 y pico pesquisados, un solo noble. Y con los hidalgos es sumamente interesante porque hay que distinguir los que serían hidalgos, y los hidalgos que llamaríamos hidalgos notorios, porque notoriamente podemos saber que son hidalgos. Era una inmensa masa de hidalgos que solo dicen que son hidalgos sin ninguna demostración. Es decir, ya por el feito de incorporarse a uno de estos colectivos hay gente que empieza a manifestar su, teóricamente, hidalguía, mas nada más, no hay pruebas sobre efectivamente esta gente no es hidalgo, simplemente ya se están, entre comillas, ahidalgando por el feito de decir es un nombre propio, ya puedo participar de una empresa como este. Oye, otro número importantísimo son filhos de. ¿Qué es un filho de? Filho de Manuel, filho de José, filho de Federico, filho de. Son castellanos. Y son castellanos do medio urbano. Es decir, que en su pueblo, en Tordesillas, filho de Manuel, a gente sabe quién es. A gente sabe. Y eso, observa, un número muy importante. Estamos encontrando gente que de marco urbano, que no son propietarios, que no son camponeses, que gente es o excedente da população urbana das cidades de Castela do começo, fim do século XV, começo, sobretudo, começo do século XVI. Se vamos a buscar autores da historiografia espanhola que estén trabalhando este tema, vamos a encontrar que não há respostas. Que faz esta gente saindo dessas localidades? Sabemos muito pouco. Os rescatamos na medida que chegam na América. Há muito pouca informação. É verdade que há coisas que chamam a atenção. Por exemplo, isto coincide com o movimento dos comuneiros. É verdade. Tem que ver isto com os movimentos das comunidades. ¿Acaso há uma espécie de explosão demográfica desta gente que não tem propriedade? Que não são camponeses? Que não são artesanos? Que são filhos que estão saindo das cidades? Tem isso que ver? A pergunta seria ao revés. Tem isso que ver com o movimento das comunidades? Não será que o movimento das comunidades na Castela é produto de esta classe que está surgindo aí, que não tem ocupação? Que dado o minifúndio da Castela, essa gente não será nunca camponeses? Porque não há terra para eles? Não é verdade que a crise das cidades na Castela, por o problema do gado e da mestre, não está produzindo um excedente demográfico aí de gente que não tem ocupação, e essa gente são os que se transformam em... É decir, isto não explica as comunidades. Perdão. Ou seja, as comunidades não explicam isto, mas isto se explica as comunidades. Pode ser. Aqui vamos com um resumo sumamente interessante, e uma vez mais, a metade da gente são filhos de... A metade da gente. Olha como... nobles hidalgos 30%, e logo e os plebeios honrados e humildes em número pequeno. Por que tão pouco plebeio? Por que tão pouco honrado? Por que tão pouco? Sabem por quê? Aí sim temos a resposta. Porque a gente não é livre para emigrar. Porque as terras de senhorio são tão grandes na Castela, no princípio do século XVI, que a gente está ligada ao senhor, e portanto o senhor não vai dar autorização para que a gente fuja. Se vão, tem que ir meio fugidos. É interessantíssimo. Tem que colocar isto no contexto de que é a realidade castelhana do século XVI, ao princípio, onde o senhorio é tão grande e controla tanta população que impide a gente esta migração. Lembrem uma coisa, de toda a Baía de Cádiz, desde Huelva hasta Gibraltar, de toda, lembrarão vocês que há uma localidade, um porto que se chama Porto Real. Por que se chama Porto Real? Por que se chama Porto Real? Porque era o único porto, e tem que dizer que não era precisamente o melhor porto de área, era seguramente o pior. Com todo o meu respeito, mas a gente de Porto Real, que eu adoro. Porto Real. Por quê? Porque era o único. Todos os demais
estavam em mãos de quem? Dos senhores. Por isso, uma das razões de estabelecer em Sevilha, uma zona a 80 quilômetros ao interior, é porque Sevilha era de realengo. Não era senhorial. Dominada, obviamente, dominada por a nobreza, mas era de realengo. Isto é muito importante para começar a entender por que esta gente está marchando a uma aventura tão complexa como cruzar o mar. E aqui, uma relação muito interessante, como na Andaluzia o número de hidalgos é maior e de plebeios é menor. Como em Extremadura é mais grande que tudo isso, é muito significativo. Olhem, a gente de Extremadura, de Andaluzia, os plebeios não podem emigrar. O poder da igreja senhorial e o poder dos senhorios são tão fortes. E como em Castela, eles são tão importantes. Obviamente, em o País Vasco é sumamente interessante, todos são hidalgos no País Vasco. Bom, e aqui estamos vendo com que ofício chegam ao contrato. Estamos vendo que são criados, curas, mestre de campo, capitão, escrivano, mayordomo, piloto, governador, pajem, carpinteiro, trompeteiro. Se olham, que vamos encontrar uma lógica aplastante, que a maior parte aparecem como gente de a pé. Não tem outra coisa com que ir, com que vão com seu corpo. Gente a pé. Outros vão, mas 20% vão com gente que se chama gente de a cavalo. Esta hierarquia é sumamente interessante para entender que a West, a companhia, é muito mais complexa do que pensamos. Está sumamente hierarquizada. Observen a quantidade, não, de cargos, de hierarquias que há ao interior destes conjuntos. É decir, essa ideia é Hernán Cortés e sua gente, não indica nada. Observen que quantidade imensa de hierarquia há ao interior destes coletivos. Não? E aqui podemos ver como é, não? Capitães, olha, cavalheiros é porque vão a cavalo, não é uma categoria social. Cavalheiros, gente da guerra, 40%. E os serviços, gente de serviço sumamente interessante, gente que são carregadores, gente que leva coisas, são cozinheiros, são cirurgianos, barbeiros. E se podem começar a traçar todos estes dados rápido, não? E a idade, outro dado interessante, estamos acostumbrados a encontrar que a gente tem longas barbas e parecem todos muito velhos. Não, é uma gente de uma... Olha, são a idade dos andaluzes 28, as castelas 27, os Espanha 30, a Galícia 30, não? Olha que são jovens, é gente jovens. Não são precisamente velhos, é gente jovem. Aqui estamos outros dados muito interessantes. São analfabetos parciais, escrevem. Quando se diz analfabetos parciais, é uma coisa, é gente que ao menos põe uma cruz. Outros nem sequer põem a cruz, são incapazes de tomar a pena. O qual é sumamente interessante. Gente que nem sequer pode tomar a pena. Escrevem, são capazes de escrever, esses analfabetos parciais escrevem seu nome, ou menos, ou na maior parte, mas escrevem como um dibuixo, não sabem o que estão escrevendo. É sumamente interessante como um pode seguir assinaturas, e é a mesma porque sabe, é um dibuixo como que pinta qualquer coisa, não? Escrevem com soltura, 8,6 nada mais, e autores, uma coisa que podemos correlacionar com os territórios, vamos ver, entre os andaluzes, a maior parte, olham como andaluzes e extremeños ofertam o maior número de analfabetos, porque a gente que sai diretamente do campo, em muitos casos fugidos do regime senhorial, portanto são as regiões mais duras para a migração, e por diferença, em Castela, o número da gente que escreve chega a ser habitável. Gente da população urbana. Isso significa que nas cidades, nos povos, aunque sejam pequenos, há mais possibilidades de tudo isso. Pedro, o senhor señala-me quando termino o tempo.
Estamos bien. Estamos muy bien. Y con respecto al análisis según origen social, está claro, ¿no? Aquí está muy claro una clarísima correlación entre origen social y capacidad de escritura. Y según o cargo exactamente igual, ¿no? Líderes, oye que hay un número de analfabetos importantes entre los líderes, porque la guerra es un igualador. Esto es interesante, la guerra es un igualador. Y ahí está, ¿no? Que hay un 23% entre los capitales que son analfabetos, no son brutos. Y es un factor importante para la guerra. En la guerra, lo importante no es saber escribir o no, es otra cosa. Y ahí está muy bien reflejado esto. Por tanto, si comparamos esto con la situación de origen social, encontramos que aquí el origen social para el cargo de una guerra no es el determinante, obviamente. ¿Y qué pasa cuando termina la conquista? Van a tener cargos de gobernadores, obviamente todos en América, en los cabildos, prácticamente todos en América. Observen, lo importante, la conquista es importante para la gente que fica en América. No hay repercusiones sobre el mundo peninsular, en muchos casos, se pueden encontrar. Después de la conquista, altos cargos na administración 21, cargos na administración 22 y cargos nos cabildos masivamente. Es decir, de qué se trata? De que a gente, o cargo que quer, e que tem possibilidades, estamos falando de gente de Castela, estamos falando de muitos analfabetos, é um cargo não cabido, porque esse é o teto de suas aspirações. Uma encomenda, vamos a ver enseguida, e um cargo não cabido. Empieza a passar a ser dom. José López, de um povo miserável da Sevilha, fugido do régimen senhorial, agora passa a ser Dom Matias López, membro do Cabildo de Tepeaca, ou membro do Cabildo de Chuquisaca. Isso para é o máximo salto. Vamos a ver que não somente este salto, há muitos mais. Por exemplo, aqui vamos ver a relação entre os altos cargos, não? Os hidalgos notórios. Aquí empieza a pesar, aquí empieza a pesar. Olha como os hidalgos notórios chegam a altos cargos de 77, 72. E em cambio, plebeios que chegam a altos cargos são 11%. Aqui, a guerra terminou e a gente agora começa a recomponer-se de uma maneira diferente. Igual com os analfabetos. Olha como a gente que escreve vai ter mais acesso, obviamente, a cargos de administração que outros aqui. O 81,2 mantém bem-se em índios. Obviamente, isto depois dos primeiros cenários da conquista, vamos encontrar que homem rico é um número relativamente escasso, mas encomendero. Encomendero é o primeiro nível de obtenção das riquezas que é neste mundo. E os demais muito reduzido. É decir, a encomienda e o cabildo transformam-se nas evidências, mostra como os lugares onde estes coletivos encontram seu primeiro aposentamento no mundo colonial. E, portanto, muito interessante, porque este é o mundo colonial ideal que eles vão entender. É decir, membros do cabildo e dono de índios. Aqui é muito interessante porque encontramos a dobradiça entre o mundo moderno e o mundo medieval. Senhor de índios, de terras se é possível, mas de terras sabemos que é difícil, porque há donações sobre índios e não sobre terras. E, portanto, há senhor de índios, senhor do principal mecanismo político que há na América colonial, que são os cabildos. Lembrem as frases famosas de toda esta gente. O primeiro poblar.
É curioso, porque isto foi interpretado, tem que construir ciudades. No, primero poblar. ¿Por qué poblar? Porque establecer caminos era colocárselos en su ámbito jurídico-político, por su propia elección, por fora das possibilidades da coroa de intervenção. Um âmbito, desde o princípio, ele vai ser democrático, evidentemente não, mas sim onde a participação da própria gente conformava a força de instituição. Vamos aqui a repartir, vemos que, por exemplo, entre a gente, estes cidadãos notórios vão conseguir o maior grau de riqueza, sobretudo são os únicos que têm uma consciência da necessidade de acaparar os bens, sobretudo metálicos. E aqui a dobradiça volvemos a encontrar, não? Por uma parte a gente que sabe qual é a riqueza, e a riqueza é a obtenção de metal. E por outra parte a gente que acha que a riqueza é ter os índios, que é muito medieval, senhor de índios, senhor de índios. E para ser senhor de índios, evidentemente, aqui enlaçaria com outra parte do trabalho, que é estudar as autoridades indígenas. Vamos a falar com esse tema, porque se não é através do impacto de uma negociação estabelecida com as diligências, com os linajes, com os quais esta gente vai negociar, o mundo seria impossível. Outro dado interessante, casados índios. Claro, gente jovem, portanto, gente vai solteira, e gente que casa em índias majoritariamente. Então, a próxima pergunta é, com quem? Quem são suas esposas? Destes casados em Espanha, esses matrimônios conservados. Casados em índias com espanhol. Porcentagem grandíssima. Por quê? Vocês sabem que em seguida os matrimônios, estamos falando de matrimônios, não estamos falando de uniões. Os matrimônios, as uniões da primeira fase com pessoas das linagens indígenas foi massivo, já veremos, massivo. Mas vocês sabem que aqui surge, imediatamente, vamos a ver em seguida, surge um problema para as autoridades coloniais, que é que a quantidade de mestiços e mestiças nestas famílias, porque já são famílias, que pertenecem por uma parte a estes membros do cabildo, a estes encomendeiros, e por outra parte a gente dos linagens indígenas, massivamente, estes mestiços e mestiças conformam a elite social nas primeiras décadas da colônia. E isto é um verdadeiro peligro, como em seguida vai ser demonstrado, tanto no México como no Peru. E isto tem que ser combatido. E, portanto, a administração colonial, que começa cada vez mais a ter, a administração real, que começa a ter cada vez mais importância neste mundo, que se ha criado desta maneira, uma dos mecanismos para controlar isso é dizer, todo aquele que não esteja casado com uma espanhola perde a encomenda. Para conseguir que os herdeiros das encomendas sejam espanhóis e não sejam mestiços. E de onde sai tanta mulher? Então, organizam-se verdadeiras expedições de mulheres espanholas para ir à América ser casadas com esta gente. E sobre isto é uma literatura verdadeiramente fantástica, um tema que a gente que trabalha gênero deveria trabalhar isso com interesse, porque é verdadeiramente fantástico. Duplas famílias, uma família real, construída praticamente desde os inícios, com um número grande de mestiços e mestiças, que continuaram, eram espanhóis, sim, continuaram ligados aos mecanismos indígenas de suas mães, sim, falavam as suas línguas, eram proprietários, tinham um poder sobre os indígenas muito forte, eles mesmos eram mestiços, conservavam as ligações dos linagens, muito perigosos, e por outra parte uma família oficial, de gente que exigia, por lei, que eles eram os legítimos herdeiros destes senhores da guerra.
por eso a segunda parte de meu trabalho, porque estou misturándolo todo, se llama Os Senhores da Guerra e Os Filhos da Guerra. Porque tem que ser considerados en su ligação para entender o proceso. Estas son as espanholas. Mas estes que están, vamos a ver como, muito interessante, como os hidalgos notorios, 75 casas com espanhola, mais os 22 continuam ligados com indígenas novos, porque são sua primeira união. Agora conseguem o matrimônio. E por que conseguem o matrimônio se não casaram com mulheres espanholas? Porque são gente importante e consigue do rei, sumamente interessante, consigue do rei a dispensa. E aqui vamos em esse 22%, que é uma de cada quatro, é muito. Empezamos a encontrar essas ligações interessantíssimas das sociedades mestizas com mestizos empoderados, do qual teníamos uma enorme quantidade de dados de pessoas que devem ser trabalhados. Para México, evidentemente, é o filho de Hernán Cortés, Martín Cortés. Para o Peru, o Inca Garcilaso, é uma enorme quantidade. Mas sempre se nos olvida, estamos falando de filhos, e tendremos que falar de filhos, se me permitem. Esses são números de gente casados em Índias. Observen que a prolificidade, observen com mais de 10 filhos dos casados que em Índias são 8%, um número alto. Vejam que tem muitos, entre 5 e 10 filhos, tem 25%, uma enorme quantidade de filhos. Mas aqui com legítimos, ilegítimos, legítimos e ilegítimos, observen que se somamos os ilegítimos, segunda linha com a terceira, o número de legítimos é grandíssimo. Ilegítimos não quer dizer que não sejam reconhecidos. Claro, são reconhecidos, senão não estariam aqui. O que sucede é que não são... Por que são ilegítimos? Pedro, por que são ilegítimos? Porque são filhos de seus matrimônios iniciais, que são reconhecidos. Portanto, são mestiços. O que sucede é que agora, ao casar-se com espanhola e ser reconhecidos, nessas famílias extensas, que têm 12, 14 filhos, estão todos reconhecidos e os mestiços têm as mesmas como se chama? Oportunidades sociais que os produtos do matrimônio de espanhóis, como qual aqui a coroa, uma vez mais, começa a ser, como se diz? Como é a palavra? Maleada. Como? Maleada. Maleada. Outro dado interessantíssimo, esta gente regressou, não regressou. Em 80% fica, não regressa a Espanha. Não tem interesse em regressar a Espanha. Outra, é interessante, por quê? Vean aqui é sumamente importante como a gente dos líderes vão a morrer e que em Índias fundamentalmente não vão a regressar. Não regressam os que poseen bienes, os hombres ricos fican, os encomenderos, claro, si regresan no han comiendo. Por regiões, olham como os andaluces e extremeños não vão a regresar. ¿A qué van a regresar? ¿A qué van a regresar? E os castellanos tampouco. Observen como que poucos gente do País Vasco, de Galícia, os montañeses, e os estrangeiros, os franceses, alemães. Casados com espanholas, ¿con quién se casan? ¿Quién son las españolas? Esto es sumamente hija de conquistador. La primera fase, 41%. O sea, empiezan a mantener relaciones endogámicas, para mantener las propiedades, para mantener los privilegios, para mantener los indígenas, con parientes de conquistador. Es decir, si sumamos y filha de conquistador, pariente de conquistador, outro muito importante, viuda de conquistador, as viudas nas guerras produziram-se muitas viudas, se somamos é um porcentagem imenso, que
que olha como na segunda parte do ciclo vai diminuindo. Mas observem como em realidade mantiveram relações endogâmicas fortíssimas. E só com mulheres chegava de Espanha a 12%. Isso nos coloca em relação com o que eu falava anteriormente. Muitas mulheres chegaram a essas expedições e, sin embargo, essas mulheres ficam agora soltas. Ou essas mulheres ficam para ser mulheres casadas com gente de segundo rango, da segunda geração. Isso é muito importante. Nos falta todavía esse trabalho, não está feito. Os casados em Índias, já vimos antes. E agora, isto, fundamental. Que sempre se nos olvida que o número de filhas foi mais grande que o número de filhos. Isso transforma-nos todo em um tema verdadeiramente interessante. Fantástico para trabalhar também. E repito, a gente, por favor, que trabalha desde uma perspectiva de gênero, as histórias das mulheres, tem que participar deste assunto, não? O número de filhas suma. Porque os filhos vão a participar de outras entradas, os filhos vão a ter preferência por a ideia do maiorazgo, mas as filhas. Pero, que destino tem estas filhas? Algumas ser casadas com outros conquistadores, já vimos. Outras formam parte, mas qual é a quantidade? Qual é a quantidade de varões em condições de ser casados com essas filhas? Mínimo. Portanto, Benita, onde vão acabar essas filhas? Em los conventos. Aqui encontramos porque os conventos têm um desenvolvimento gigantesco desde o princípio do século XVI. Conventos tão ricos, a Santa Catalina, como é essa? A outra, Santa Teresa, tantos. Por quê? São filhos de conquistadores. Têm rendas, claro que têm rendas, altas rendas. Para ingressar a esses conventos, porque têm muito. E formar parte das jerarquias interiores dos conventos. Afortunadamente, já cada vez mais trabalho sobre os conventos femininos no século XVI e XVII, não? Falta muito, gente. Mas conventos de uma grandíssima hierarquia. Por quê? Porque dentro estão reproduzindo estas mesmas hierarquias. A filha de um hidalgo importante, resultado da conquista, não vai a convento ao mesmo que a filha de um antigo peão. E aqui o nível de dote. O nível de dote para o ingresso nos conventos são fundamentais. Interessantíssimo. Só com uma ilha, 26%. Olha, quase mais de uma quarta parte dessa tem uma filha. Essa filha tem que casar. Com quem? Uma do mesmo grupo. Esta genera forçosamente uma relação endogâmica. Isso é interessantíssimo. E umas construções familiares que tem que entender. Mas lembrem uma coisa, que boa parte destas filhas são mestiças. E, portanto, tem uma relação com sua linhagem indígena muito forte. Por isso, passamos a encontrar que os conventos, os primeiros conventos com estas filhas, são conventos indígenas, majoritariamente indígenas, porque são mestiças. E por isso esse arte conventual empieza a ser um arte barroco indígena. Se somamos a isso as disposições sobre Trento, vamos encontrar um desenvolvimento formidável do arte barroco indígena, que havíamos esquecido que isso estava aí. Obviamente, e isto encontramos agora a transmissão das encomendas, o primeiro bem que tinha na primeira geração, não? Que passam ao filho 30%. Que é importante. Só 30%. A filha, 9%. Por que a diferença tão grande? Por que passam a filha? Porque são filhas que são solteiras. Se não passariam ao marido. E nestas que passam as filhas, sabe onde passam? Nos conventos. Como parte da luta. Empezamos a encontrar que os conventos são depositários de encomendas. Precisamente por esse caminho. E empezamos a encontrar conventos cada vez mais ricos nas principais cidades. Mas
otro dato interesante que solo 64% son transmitidos. Hay un 35% que pierdense. ¿Por qué pierdense las encomiendas? En muchos casos porque empezamos a encontrarnos que hay que incluir este dato aquí a las famosas guerras civiles. Las guerras civiles entre diversas facciones y sobre todo revoltas contra el rey. No Perú fue muy importante, y agora no Perú también. ¿Cuál es el castigo do rey? Quitar encomiendas. ¿Qué hace con estas encomiendas? Vuelven a colocar encomiendas, o fican en su, como se decía, en cabeza del rey, una posibilidad, u otra, o rey dona encomienda y va construyendo otro grupo de leales a su interés. Por tanto, termino aquí a cantidad de datos inmensa. Há possibilidades de olhar isto de uma maneira diferente e distinta. Aqui há que colocar imediatamente todos os trabalhos que agora estamos fazendo sobre os linagens. Tenho que indicar aqui que, por exemplo, os trabalhos que hemos feito em um grupo grande, não? Sobre todo quero citar aqui a Universidade San Antonio Abad do Cusco e em concreto a sua carreira de História, o trabalho que hemos feito com Guaman Poma, uma revisão completa dos textos, e que estão fazendo sobre os linagens incaicos. Por fim, os incas deixam de ser uma coisa de pedra e os incas começam a ser famílias, a ter nomes e apelidos, a ter correlações familiares entre eles, a ter interesses, a participar politicamente com uns e com outros. Os incas, por favor, não são uma coleção de lenços, são as panacas imperiais, são fundamentais, ainda estão. No próximo número de Americania, falo aqui propaganda, não perdem-se o livro, o artigo de meu querido amigo e maestro Ricardo Valderrama e Carmen Escalante, que se chama Nosotros, os Incas, hoje. Sobre que opinam, que acham, que sentem as famílias incas no Cusco, no Peru, do ano 2017. Ainda estão aí, Assim que, se ainda estão aí, olhem que estamos achando, pensando, actuando, negociando, peleando todo ao mesmo tempo, desde 1531. Por isso, colocar tudo isso nos mostra uma realidade completamente diferente, a menos prato, branco e preto, e muito mais cheio de matizes que são necessários estudar, se verdadeiramente não queremos seguir fazendo essa história dual simple que muitos trabalhos contemporâneos lamentavelmente seguimos encontrando. Muito obrigado.